No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Está começando agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência no interior paulista. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Entenda o que é e quais são as causas do linfedema. Quem explica é o cirurgião vascular Dr. Gustavo Postal. Saiba os sinais do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância com a pediatra e neuropediatra doutora Bom Sucesso. A cirurgia plástica é indicada para quem está acima do peso? Quem responde é o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Credidio. Entenda a obesidade, a doença crônica que pode trazer sérios problemas de saúde, conforme explica a médica focada em emagrecimento doutora Heloíse Silvestre. Entenda por que a questão hormonal pode influenciar na perda de peso após a menopausa. É na coluna da médica Stephanie Soderberg. O alto número de pessoas com diabetes no mundo deixa em alerta para o pé diabético. Segundo o médico ortopedista Dr. Eduardo Araújo Pires, a condição é preocupante. Uma dor de cabeça de início recente e que não passa. Cuidado, pode ser um sinal de um tumor cerebral. Confira com o médico neurocirurgião Dr. Felipe Saad. A médica ginecologista e obstetra Jaqueline Santilli fala sobre a endometriose, que pode comprometer a fertilidade das mulheres. A médica neurologista Karen Mitio Correia explica como a acupuntura pode melhorar a qualidade de vida de pacientes com a doença de Parkinson. A médica oftalmologista doutora Helena Dietrich explica como é feita a blefaroplastia, o procedimento estético para rejuvenescer as pálpebras e revitalizar o olhar. Conheça os benefícios do laser Lavian com a especialista em harmonização facial e corporal Jaqueline Monese. Tudo isso agora no Você Melhor SP. Uma doença crônica caracterizada pelo inchaço endurecido, geralmente nas pernas ou nos braços. O tratamento na fase inicial pode evitar a progressão do problema para as formas mais graves e limitantes. Entenda o que é e quais são as causas do linfedema com o cirurgião vascular Dr. Gustavo Postal. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa. O linfedema é o acúmulo da linfa nos tecidos por conta de um mau funcionamento do nosso sistema linfático. Esse acúmulo geralmente é assimétrico, ou seja, pode estar presente em um membro e não no outro. As causas do linfedema são divididas em primárias ou congênitas, que são aquelas que a pessoa já nasce com a doença, e secundárias ou adquiridas, resultantes de outros problemas, como câncer, infecções ou cirurgias. Os sintomas do linfedema são principalmente inchaço endurecido, localizado e assimétrico, geralmente nas pernas ou nos braços. A pele frequentemente tem um aspecto enrugado, semelhante a uma casca de laranja. O paciente pode ainda sentir peso, aumento do membro, dores, formigamento, coceira e até drenagem da linfa pela pele, deixando o membro sempre molhado. O diagnóstico do linfedema é feito pela história do paciente e do exame físico. Alguns exames complementares podem ajudar na avaliação da doença e na identificação de outras condições associadas. Dependendo do grau e do tamanho do linfedema, muitas vezes a doença torna-se incurável, sendo apenas possível controlar sua piora. O tratamento inclui principalmente a terapia e compressão com meias e bandagens elásticas, drenagem linfática manual, exercícios de flexão e extensão do membro, repouso com o membro elevado e, em alguns casos mais avançados, uma cirurgia para remoção do tecido afetado. Se você já teve erisipela ou apresentou inchaço após uma cirurgia, procure o seu cirurgião vascular para saber se não está desenvolvendo o linfedema. Tratar no início do quadro ajuda a evitar complicações e ter uma melhora mais rápida. Uma ótima semana a todos e até a próxima conversa sobre a saúde vascular. Um transtorno do neurodesenvolvimento que pode afetar o desempenho escolar e o convívio social da criança. O distúrbio é classificado em 3 subtipos e o tratamento inclui psicoterapia e uso de medicamentos. Saiba os sinais do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância com a pediatra e neuropediatra doutora Bom Sucesso.
Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa. Hoje vamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, os sintomas vão aparecer antes dos 12 anos de idade. Ele é caracterizado por sintomas persistentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que ocorrem por mais de 6 meses em mais de um ambiente, como em casa ou na escola, por exemplo. O TDAH é classificado em 3 subtipos: predomínio desatento, predomínio hiperativo impulsivo ou combinado, a depender da frequência maior dos sintomas. O TDAH, ele tem uma causa multifatorial, com uma forte influência genética e com fatores de risco ambientais, como a prematuridade e o baixo peso ao nascer, por exemplo. Nesse transtorno, verifica-se um desbalanço nos neurotransmissores, que são substâncias que permitem a conexão entre as células nervosas e gerar um bom desempenho cerebral. O diagnóstico é clínico, baseado nos critérios do DSM-5, que é um documento da Academia Americana de Psiquiatria. O tratamento inclui psicoterapia, psicoeducação, intervenções comportamentais, como a terapia cognitivo-comportamental, além do uso de medicamentos como os psicoestimulantes. Cada caso deve ter o tratamento individualizado de acordo com os prejuízos da criança. Portanto, se seu filho tem dificuldades para manter a atenção na escola, não consegue controlar os impulsos, apresenta agitação excessiva ou mesmo comportamentos agressivos, procure ajuda especializada. Espero você no próximo programa. Até lá! Você está na luta contra a balança e deseja realizar uma cirurgia plástica para remover o excesso de gordura do corpo e recuperar a autoestima? Descubra se o seu peso interfere na segurança do procedimento e no resultado estético final da cirurgia com o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Credidio. Olá, bom dia, Gui Moreira. Bom dia você de casa, telespectadores. Hoje falarei sobre um tema bem peculiar, que seria: pacientes que estão acima do peso podem fazer uma cirurgia plástica? Depende. Se estiver extremamente acima do peso, como por exemplo uma obesidade mórbida, para eu fazer um bom trabalho corporal, sairia até 15, 16 litros de gordura, extrapolando o nível dos 7% de volume corporal que eu poderia remover com segurança no ato de eventual lipoescultura ou com abdominoplastia. Além do mais, de que pela classificação anestésica, uma paciente com obesidade mórbida, ela já tem riscos, já tem o coração sobrecarregado, já tem sobrecarga nos órgãos, já tem um processo inflamatório crônico, então não se torna segura essa cirurgia. Porém, para pacientes que não possuem o quadro de obesidade mórbida, até obesidade grau 2, você pode perfeitamente fazer a sua cirurgia. Inclusive, seria um excelente recurso para pacientes que brigaram com a balança durante a vida inteira, pelo seguinte fato: quando você engorda por dentro, que é a gordura visceral, o mento e epíplomo, e por fora, que é a gordura localizada que nós, cirurgiões, removemos. E se precisar tirar excesso de pele, removemos também, certo? Então, para pacientes que têm dificuldade de emagrecer, que estão consideravelmente acima do peso, mas que têm os critérios de segurança, você pode perfeitamente fazer uma cirurgia de lipoescultura, removendo o máximo de gordura possível dentro dos limites de segurança, com excesso de pele, no qual ela vai continuar ainda um pouquinho estufadinha, pelo fato de conter a gordura visceral. Portanto, se essa paciente perder aproximadamente 7 quilos, não vai comprometer a cirurgia. E se eu remover a gordura localizada cirurgicamente, o corpo vai consumir os adipócitos que o corpo vai encontrar. Portanto, consome a gordura visceral, porque o corpo não vai encontrar a gordura que foi removida. Portanto, 6, 7 quilos depois de uma cirurgia acima do peso, o paciente vai ter um efeito estético otimizado, que fica muito legal. Muitos colegas simplesmente não operam pacientes que estão acima do peso porque não contam com que a paciente vai perder um pouquinho de peso depois da cirurgia. Então, muitos colegas ficam preocupados com o aspecto do paciente depor contra. Muitas conhecidas ou próximos das pacientes questionam: o doutor não é bom, o doutor não tirou a sua barriga. Para não acontecer esse tipo de situação, muitos médicos simplesmente optam por dispensar o paciente para não ser associado a um
ser um resultado estético insuficiente, não por conta do serviço dele, mas sim da paciente estar acima do peso. A obesidade é uma doença crônica que reduz a qualidade de vida e contribui para a mortalidade. Com o aumento da população obesa no Brasil e no mundo, a ciência avança cada vez mais rápido na busca de tratamentos cada vez mais seguros. É o que você vai saber na coluna da médica focada em emagrecimento, doutora Heloíse Silvestre. Doutora, e conta pra gente como o sobrepeso e a obesidade afetam a saúde das pessoas. Um dos fatores é a saúde mental. As pessoas sofrem muito porque não conseguem emagrecer, olham no espelho e não gostam do que veem, não conseguem comprar a roupa que elas gostam, apenas as roupas que servem, deixam de sair, deixam de tirar fotos por conta do excesso de peso. Além disso, a obesidade aumenta o risco de diversas doenças. Então, tratar a obesidade também é uma forma de prevenir essas outras doenças. Doutora, e uma pergunta muito recorrente: por que as pessoas fazem dietas, fazem exercícios e mesmo assim não conseguem emagrecer? Isso acontece porque dieta e atividade física isoladamente não são eficazes para o tratamento da obesidade. A própria ABESO, a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, já postula isso nas suas diretrizes. A obesidade é uma doença crônica, uma doença complexa e ela requer um tratamento medicamentoso para que tenhamos sucesso. E conta o segredo pra gente, como emagrecer de forma saudável e sem o efeito sanfona. Não posso deixar de dizer que o acompanhamento médico e multiprofissional é imprescindível. Como falei antes, a obesidade é uma doença complexa e existem vários fatores envolvidos. Quando nós associamos estratégias, tratamento medicamentoso, suplementação nutricional, equilíbrio hormonal e melhora dos hábitos de vida, nós conseguimos sim um tratamento de sucesso, um tratamento que é eficaz, que é seguro, que não tem sofrimento e que é sim possível de se manter no longo prazo. Excelente, doutora. Muito obrigada por suas contribuições aqui no programa Você Melhor. Estamos todos muito felizes e contentes com a sua participação. Muito obrigada, Isadora. E para você que está em casa, me acompanha no Instagram que eu trago muito conteúdo sobre esse tema. É @DRA_EloíseSilvestre.médica. Espero você lá. O estrogênio é um hormônio que desempenha um papel vital na saúde e fertilidade. Ele pode sofrer uma queda na menopausa, o que impacta o metabolismo. O corpo começa a armazenar mais gordura, especialmente na região abdominal, por conta desse desequilíbrio hormonal. Isso torna a perda de peso mais complicada, mas não impossível, segundo explica a médica Stephanie Soderberg. Confira. Olá, Gui Moreira! Olá para você que está em casa. Muitas mulheres percebem que após a menopausa é mais difícil perder peso ou manter o peso que tinham antes. Mas você sabia que isso está diretamente ligado aos hormônios? Durante a menopausa ocorre uma queda significativa nos níveis de estrogênio, o que impacta o metabolismo. O corpo começa a armazenar mais gordura, especialmente na região abdominal, por conta desse desequilíbrio hormonal. Isso torna a perda de peso um pouco mais desafiadora, mas não impossível. Outro fator que afeta o emagrecimento nessa fase é a redução da massa muscular. À medida que envelhecemos, perdemos naturalmente músculos e, como os músculos são importantes para manter um metabolismo acelerado, é essencial incorporar treinos de força na rotina para manter o peso sob controle. Além disso, a qualidade do sono também pode se alterar durante a menopausa. A falta de um sono reparador aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, que está diretamente ligado ao aumento de peso. Cuidar do sono é fundamental para evitar esse ciclo. Por isso, o processo de emagrecer durante a menopausa exige uma abordagem mais completa que vai além da alimentação. É importante ajustar o treino, a qualidade do sono e avaliar como estão os seus hormônios. Você já dosou eles em algum momento? Sabe se a sua dificuldade para emagrecer, além de cansaço, falta de libido, alteração da memória, alteração do sono são causados por uma deficiência hormonal? Busque uma avaliação médica e viva com mais qualidade nesse momento tão especial e de tanta transformação na sua vida. Por hoje é isso, um abraço e até o nosso próximo encontro.
Os números são altos. Em todo o mundo, cerca de 540 milhões de pessoas estão com diabetes, o que deve subir para 700 milhões até 2045, segundo a Federação Internacional da Doença. Muitas dessas pessoas desenvolvem feridas nos pés, que podem se complicar e provocar até amputações. O alerta é do médico ortopedista Dr. Eduardo Araújo Pires. Olá, Gui Moreira. Olá para você aí de casa. Pessoal, iniciamos hoje uma jornada de 8 episódios na qual abordaremos temas relacionados ao pé diabético, suas complicações, tratamentos e prevenção. Hoje gostaria de começar falando sobre os dados alarmantes do diabetes e do pé diabético no mundo. Acredita-se que no mundo tenhamos aproximadamente 540 milhões de pessoas com diabetes. E esse número deve subir para 700 milhões em 2045, segundo a Federação Internacional do Diabetes. Sabemos que 80% das amputações dos membros inferiores no mundo foram precedidas por uma ferida no pé, que complicou. Desta maneira, sabemos que quando prevenimos feridas ou fazemos o tratamento rápido e corretamente, estamos evitando amputações. Estudos apontam que anualmente surgem no mundo aproximadamente 18,6 milhões de feridas novas em pés de pacientes com diabetes. Dessas, 1,6 milhões ocorre apenas nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, quando surge uma ferida no pé de um paciente com diabetes, a taxa de infecção é em torno de 50%. Ou seja, metade das feridas irá complicar. Dessas feridas que complicaram, 20% irão gerar algum grau de amputação. Outro dado importante é apenas 30% dessas feridas cicatrizam em 3 meses, ou seja, são feridas que muitas vezes demoram meses para cicatrizar. Desta maneira, para concluirmos, eu peço a vocês que têm diabetes, amigos ou parentes com diabetes, que fiquem atentos aos pés e façam o autocuidado. No meu site tem uma página com as orientações sobre os cuidados com os pés. Por hoje eu fico por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Um tumor cerebral é um crescimento anormal de células que pode ser benigno ou maligno. Os sinais dessa condição podem incluir dor de cabeça intensa, como uma pressão no crânio, acompanhada de náuseas e visão embaçada. O diagnóstico precoce é importante para um tratamento mais eficaz, segundo recomenda o médico neurocirurgião Dr. Felipe Saad. Caro Gui Moreira, olá para você que me acompanha aqui. Hoje vamos falar dos sinais de um tumor cerebral. O sistema nervoso central é uma parte extremamente nobre do nosso corpo. O nosso cérebro é o ápice do desenvolvimento humano, que nos diferencia de todos os outros seres vivos. Não à toa, uma joia tão nobre como essa deveria e é guardada a 7 chaves dentro do nosso corpo, dentro da cavidade craniana. É um santuário revestido por osso, onde somente o encéfalo e seus nervos e vasos sanguíneos podem existir. Assim sendo, qualquer coisa que cresça lá dentro, como os tumores, não terá espaço extra para se expandir, gerando aumento da pressão dentro da cabeça e comprimindo uma parte do cérebro. Ou seja, aos sintomas relacionados ao aumento da pressão dentro da cabeça, se manifesta como dor de cabeça de início recente e que não passa, náuseas, vômitos e turvação visual. Também há sintomas relacionados à área do cérebro que está sendo comprimida. Por exemplo, se for próximo à área motora, a pessoa fica paralisada. Se for na área da fala, fica com dificuldade para falar e assim por diante. O diagnóstico é feito por tomografia ou ressonância. E o tratamento é feito geralmente por cirurgia, que pode ser mais ou menos invasiva dependendo do tipo de tumor. E por hoje fico por aqui. Me acompanhe nas minhas redes sociais para mais informações. Um abraço. A endometriose é uma das principais causas de infertilidade na mulher. A doença pode causar dor na região lombar, cólicas menstruais e desconforto ao urinar. Contudo, muitas mulheres com endometriose conseguem engravidar, seja espontaneamente ou com a ajuda de tratamentos de fertilidade. Saiba mais na entrevista da médica ginecologista e obstetra, doutora Jaqueline Santilli. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. A gente vai falar de um tema super importante, que é a endometriose, tirar as principais dúvidas de vocês no dia de hoje.
Doutora, responde pra gente o que é endometriose e quais os sintomas. Bom, Gui, a endometriose, então, é uma condição ginecológica em que nós temos o endométrio, que é o tecido que reveste a camada interna do útero em outros lugares do nosso corpo, que ela não deveria estar, como o intestino, os ovários, a bexiga. Alguns sintomas, então, como dor ao evacuar e ao urinar, desconforto na relação, cólicas menstruais importantes. Isso é muito legal da gente falar, porque muitas pessoas falam de ter cólica ser algo normal e é algo que a gente precisa parar de normalizar. Esses são alguns dos principais sintomas que a paciente com endometriose pode sentir e que deve ligar um sinal de alerta para uma investigação. Ou seja, doutora, qualquer tipo de dor nessa região é importante averiguar, porque dor não é normal, né? Com certeza, Gui. Eu acredito que muitas mulheres escutem isso, né? Que ter dor é normal, as cólicas menstruais são normais, mas a gente precisa sim ficar mais atenta, principalmente quando esses sintomas prejudicam a qualidade de vida, atrapalhando a questão de sono, de exercício físico, de trabalho. Então tudo isso é um sinal de alarme pra gente conseguir iniciar uma investigação aí. Agora, doutora, a gente recebe aqui no programa várias perguntas, várias dúvidas, e as mulheres perguntam: como saber se tenho endometriose? Bom, Gui, pra gente saber se a gente tem ou não endometriose, é claro que a nossa clínica é muito importante, então a gente identificar esses sintomas. E existem alguns exames específicos, como o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e a ressonância magnética de pelve. Esses são os melhores exames que a gente tem hoje em dia para fazer essa investigação. É importante lembrar que os exames de ultrassom normais, às vezes, podem não ver as lesões de endometriose. Por isso que é tão importante você iniciar essa investigação mais aprofundada para você conseguir ter o diagnóstico. É legal falar também que as mulheres demoram de 8 a 10 anos para ter o diagnóstico, principalmente por conta de deixar os sintomas acontecerem ao longo dos anos achando que isso é normal. Então, novamente, eu volto a falar, se você tem algum desses sintomas que a gente já falou por aqui, procure uma investigação, médicos especializados para você conseguir ter o seu diagnóstico o quanto antes. Agora, doutora, toda mulher com endometriose precisa de cirurgia? Não, Gui, não são todas as mulheres. Isso é alguma coisa também que preocupa quem tem o diagnóstico, né? Se vai precisar operar ou não. Existem várias formas de tratamento, os tratamentos clínicos com medicações. Então é muito importante a gente investigar caso a caso para a gente identificar se existe ou não uma indicação cirúrgica, mas não são todas as mulheres que precisam de uma cirurgia. Doutora, obrigado pela entrevista aqui para o Você Melhor. Gui, eu que agradeço pelo convite. Não esqueçam de que a saúde de vocês está em primeiro lugar e quanto antes você busca o tratamento e ajuda, melhor você consegue controlar a patologia, a doença por aí. Queria desejar um ótimo final de semana para vocês e até mais. Tremores, rigidez muscular, lentidão de movimentos e problemas de equilíbrio são sintomas comuns de quem tem a doença de Parkinson. A acupuntura é um dos tratamentos que pode ajudar, restaurando o equilíbrio e estimulando pontos específicos do corpo. Veja as informações com a médica neurologista doutora Karen Mitio Correia. Olá, Gui! Olá também para você de casa. A doença de Parkinson é uma condição neurológica progressiva que afeta milhões de pessoas no mundo. Seus principais sintomas incluem tremores, rigidez muscular, lentidão de movimentos e problemas de equilíbrio. Embora não haja cura, existem tratamentos que podem melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. A medicina convencional trata a doença de Parkinson com medicamentos que aumentam os níveis de dopamina no cérebro. No entanto, existem terapias complementares como a acupuntura para ajudar no manejo dos sintomas. Na visão da medicina tradicional chinesa, o Parkinson está relacionado a um desequilíbrio energético no corpo, principalmente envolvendo o fígado e o rim. A acupuntura visa restaurar esse equilíbrio, estimulando pontos específicos no corpo, com o objetivo de reduzir a rigidez muscular, melhorar a mobilidade, aliviar tremores e diminuir a fadiga, melhorar o equilíbrio e reduzir o risco de quedas, aliviar sintomas não motores como a depressão e os distúrbios do sono. É importante ressaltar que a acupuntura não substitui tratamento médico convencional, mas pode ser um valioso complemento. A combinação de tratamentos convencionais e acupuntura resulta em uma abordagem mais completa, ajudando os pacientes com Parkinson a gerenciar melhor seus sintomas e melhorar sua qualidade de vida. Hoje a nossa conversa termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Um olhar caído e cansado muitas vezes pode interferir na aparência e na autoestima, e inclusive na qualidade de vida. O excesso de pele, flacidez e bolsas ao redor dos olhos pode ser tratado por meio da blefaroplastia, também conhecida como cirurgia das pálpebras. O procedimento é ideal para tratar esses problemas e também rejuvenescer o olhar. Confira! Olá, bom dia, Gui Moreira, bom dia para você que me acompanha por aqui.
No programa de hoje vamos falar sobre a blefaroplastia, um procedimento estético cada vez mais procurado. A blefaroplastia é a cirurgia plástica que tem como objetivo rejuvenescer as pálpebras e revitalizar o olhar. A cirurgia de pálpebras é ideal para quem deseja rejuvenescer o olhar e tratar problemas relacionados ao excesso de pele, flacidez e bolsas ao redor dos olhos. A blefaroplastia é indicada para quem sente que o olhar está caído, cansado, muitas vezes interferindo na aparência, na autoestima e inclusive na qualidade de vida. Com a cirurgia de pálpebras, podemos não somente melhorar a flacidez da pele, reduzir o excesso de gordura, reposicionar as estruturas oculares, melhorando o contorno das nossas pálpebras. Isso proporciona ao final um olhar mais descansado e revitalizado. A cirurgia de pálpebras deve ser sempre realizada em centro cirúrgico, sob anestesia local e sedação. O pós-operatório da blefaroplastia costuma ser bastante tranquilo, com a maioria dos pacientes retornando às atividades normais em cerca de 2 semanas. Para isso, o paciente deve seguir as orientações pós-operatórias do médico cirurgião. Se você está pensando em realizar a blefaroplastia, consulte um cirurgião qualificado para explicar para você sobre o procedimento, alinhar expectativas e tirar todas as suas dúvidas. Cuide muito bem dos seus olhos e do seu olhar. Continue me acompanhando por aqui para mais dicas e informações sobre a saúde dos seus olhos. Uma tecnologia avançada de laser fracionado que proporciona o rejuvenescimento e a melhora da textura da pele. Uma das vantagens do procedimento é o curto tempo de recuperação. Conheça as indicações de tratamentos com o laser Lavian, com a especialista em harmonização facial e corporal Jaqueline Monese. Olá, Gui Moreira! Olá para você que nos assiste. O laser Lavian é um tratamento a laser bastante popular na área da estética e é indicado principalmente para o rejuvenescimento e a melhora da textura da nossa pele. Essa tecnologia oferece uma abordagem diversificada para tratar várias queixas dermatológicas e um dos principais benefícios é o fato de ser menos invasivo do que os outros lasers fracionados. Vamos falar algumas das suas principais indicações. Rejuvenescimento da pele. O laser Lavian atua nas camadas mais superficiais da pele, estimulando a produção de colágeno e melhorando a elasticidade, o que contribui para uma aparência mais jovem e radiante. Tratamento de melasma. Devido à sua capacidade de atuar de forma mais suave e eficaz em manchas pigmentadas, é uma opção interessante para quem busca tratar o melasma sem causar muita irritação. Melhora da textura e dos poros dilatados. O laser Lavian pode reduzir significativamente o tamanho dos poros e suavizar a textura da pele, o que é útil para pessoas com cicatrizes de acne e poros abertos. Uniformização do tom da pele. Além de clarear as manchas, ele ajuda a uniformizar a tonalidade da pele, sendo eficaz no tratamento das hiperpigmentações e irregularidades de coloração. Cicatrizes e estrias. Embora não seja sua principal indicação, o Lavian pode ser utilizado em cicatrizes superficiais e estrias, promovendo a regeneração da pele nesses locais. E por último, o baixo downtime. Um dos grandes atrativos desse laser é o tempo de recuperação, relativamente curto. Muitos pacientes retornam às suas atividades normais no dia seguinte, apenas com pequena vermelhidão e uma descamação muito leve. Esse tratamento costuma ser bem tolerado, mas é sempre importante que um profissional habilitado avalie cada caso individualmente para definir o protocolo mais adequado. Como em qualquer tratamento a laser,
O uso de protetor solar e os cuidados com a pele no pós-tratamento são essenciais para garantir resultados eficazes e evitar complicações. Até o próximo programa. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Acompanhe as nossas edições em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Tati SBT. Até lá!